Mauro César Pereira, o Flamengo conseguiu abrir o placar ontem contra o Internacional, jogo dificílimo, com um time misto, e aí num erro bobo ali do Everton Araújo, que é um garoto, na minha opinião, que eu concordo com o Felipe Luiz, tem que elogiar mais do que criticar, errar a saída de bola, muitas vezes vai errar, e realmente ele deu o azar, e o Felipe Luiz disse isso na coletiva. Se eu não me engano, foi a única bola que ele perdeu, e ele deu o azar de ter saído o gol do Inter, mas também teve o contra-ataque, teve a falha do Fabrício Bruno, que o Valência passa por ele e o Fabrício Bruno fica para trás, e teve a jogada do Internacional, que teve o mérito pelo contra-ataque rápido que criou. Agora, Mauro, o Flamengo não era o favorito no jogo de ontem. Quase consegue a vitória, mas foi uma atuação brilhante? Não. Mas foi uma atuação onde o Flamengo não foi tão ameaçado. Teve, claro, chance de gol para o Inter, que estava jogando dentro de casa. E o Felipe Luiz, que vem começando a organizar esse Flamengo do seu jeito. Foi um bom resultado, foi uma boa atuação. O que falar desse Flamengo que estava sem De La Cruz, Arrascaeta, Gabigol, Wesley e Léo Pereira? Mauro César Pereira. Eu estou pegando aqui o nome do árbitro, que eu esqueci agora, um árbitro novo, que a gente tem que falar o nome dele, né? A gente fala sempre quando fala mal dos caras, né, que eles fazem bobagem, então quando o cara apita direito, a gente tem que falar também. Uma questão até de honestidade, né? O David Oliveira Lacerda, muito bom, muito bom. Deixou o jogo correr, né? Excelente a arbitragem. Os jogadores demoram um certo tempo a entender que a arbitragem não vai marcar faltinha. O jogo correndo e deixando rolar. Algumas pessoas vão dizer, algumas faltas ele não marcou. Não, porque não são faltas. É um contato de jogo que no Brasil, só no Brasil é falta. O cara deixou o jogo correr, o jogo foi muito bom. Os dois técnicos também merecem elogios pela maneira como eles montam as suas equipes. O Felipe Luiz põe o time para atacar, o Roger Machado também. Então foi um jogo franco, um jogo aberto, com várias oportunidades de gols de lado a lado. O Inter teve uma chance no primeiro minuto, antes do primeiro minuto, né? E o Varela salvou sobre o gol, um erro de saída de bola do Léo Ortiz. E o Borré marcando, o Varela salvou. Mandou a bola no travessão. O Flamengo teve várias chances com a bola no primeiro tempo, passando rente à trave esquerda do goleiro Rocher. Duas com o Bruno Henrique, uma com o Gerson, uma com o Varela, teve uma outra que não estou lembrando. Teve umas 4, 5 oportunidades. No segundo tempo o Inter melhorou, o Inter com mais banco, o Flamengo com muitos desfalques, né? Ao todo eram 10 jogadores, entre opção do técnico, contusão e suspensão, que não começaram a partida. Então o Flamengo muito desfalcado e sem tantas opções do banco como o Internacional, e também pressando no jogo de domingo. O Alcaraz perdeu um gol, tá bom. E o Alcaraz perdeu um gol impressionante, né? O jogo estava 1-0, a jogada do Michael, e o Alcaraz, diante do goleiro, chutou para fora, também rente à trave esquerda, só que no segundo tempo, se ele bate cruzado, acho que ele faz o gol. Mauro, antes de se interromper aí grotescamente, a gente está voltando para a Rádio Jovem Pan. Em 5 segundos a gente volta e aí você complementa aí teu pensamento. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César Pereira falando sobre o jogo aí, Inter e Flamengo. Então, acho que esse resultado foi justo, o Internacional fez, mereceu o empate, né? Mas o Flamengo poderia ter sustentado essa vantagem. O que eu acho ali, além do erro do Everton Araújo, que tem que ser conversado com o garoto, né? Porque é garoto, assim, é garoto, então não vai criticar, não. É garoto, tem que falar o que aconteceu. É garoto, tá no time profissional, né? Ele já errou contra o Vasco, que ele não fez uma falta na origem do lance do empate do Vasco, um jogo que o Vasco praticamente não atacou. O Flamengo tomou o gol de empate e ontem ele errou de novo. Depois o Fabrício, como sempre, ele quer apostar a corrida. Ele deixa o cara correr para ganhar na corrida. Não ganhou do Valência e o Léo Ortiz acho que não fez a cobertura adequadamente e o equatoriano fez o gol de empate. E os jogadores vieram do banco, né? Porque a bola é roubada pela do Patrick, mas é o Wanderson que aciona o Ener Valência e aí o Valência faz o gol do 1-1. O jogo foi muito bom, eu achei que o Inter foi bem, reagiu, lutou até o final. Foi uma boa partida do Internacional que está num ótimo momento. E o Flamengo fez um jogo muito bom, competiu, o Flamengo não desprezou o campeonato ali não. Porque ontem, se você olhar, não jogaram Léo Pereira e Arrascaeta, cartão amarelo. O que eu questiono é eles terem forçado o cartão no jogo passado. Mas enfim, então não tinham esses dois. Ele abriu mão do Gabriel, colocou o Plata e o Bruno Henrique. O Michael entrou no segundo tempo, entrou até bem, mas ele claramente guardou o Michael para o jogo de domingo. O Bruno Henrique parecia o Gabriel, ficava impedido toda hora, foram 4 impedimentos, 3 no primeiro tempo, né? Quer dizer, foi o substituto à altura do Gabriel, toda hora impedido o Bruno Henrique. Impressionante.
E o Alcaraz, ainda com altos e baixos, né? Um jogador que ainda precisa de mais tempo para uma adaptação, mas ele é um jogador que é muito agressivo, ele vai para cima, ele volta, recompõe. Acho que é uma questão de ajuste de tempo para ele poder dar um retorno técnico esperado. Ontem, de fato, fez o gol batendo bem até o pênalti, mas depois perdeu essa oportunidade que não poderia ter perdido. O Plata é um jogador que não é centroavante, mas ele em campo, em relação ao Gabriel, no caso, pensando que o Bruno Henrique estava no lugar do Michael, apesar do posicionamento. O Plata, ele é um cara que ele participa muito do jogo. Ele volta, recompõe, desarma e vai. O time é mais dinâmico com a presença dele. Ele é mais frequente nas ações com a bola. Então, mas no domingo acho que ele vai colocar o Gabriel de novo. Não acredito que ele vai manter o equatoriano como titular, não. Acho que amanhã ele não tem o Bruno Henrique no domingo, está suspenso, e não tem o Pulga. Esse é um problema. Esse é um problema. Então, no domingo, eu imagino que ele coloque o Everton Araújo, mantenha, apesar do erro no final, porque ele fez até um bom jogo, o garoto, e tem que se conversar sobre isso, né? A função dele é conversar com o garoto, orientar. Ele tinha a opção de passe, reteve demais a bola, foi desarmado. Mas, além do desarme, houve uma sequência em que o Flamengo também, outros jogadores erraram, como eu falei. O que eu não entendo do time do Felipe Luiz é o seguinte: 43, 44 minutos, está ganhando de 1-0 fora, tomando pressão, o adversário indo com tudo pelo empate, você não pode tomar um gol desse. Você tem que estar muito organizado defensivamente, entrincheirado, acabou o jogo, aqui não vai acontecer mais nada. Tomar um gol em jogada de velocidade, assim, com tanto campo para os jogadores correrem com a bola e tentar o passe em profundidade, eu acho que não dá para tomar um gol desse no final. Mas eu acho que também isso faz parte até do aprendizado do técnico. Entender que assim, esse discurso, não, vou agredir sempre, vou atacar. O jogo de futebol nem sempre você consegue fazer isso, porque tem um adversário. E o adversário se impõe também. E o Inter estava em casa, e se impôs no segundo tempo. Encurralou o Flamengo. Isso é do jogo, ainda mais com tantos desfalques, né? Vamos lá, vamos recapitular aqui, ó. O Wesley ficou ontem fora por opção, jogou o Varela, pensando no domingo. Léo Pereira fora por contusão, por suspensão. Davi Luiz por contusão. O Vinha está contundido. O Alexandro também estava lá com desconforto muscular, sei lá o quê, também não podia jogar, né? Aí ele não tinha também o Gabriel, foi opção dele, ficar de fora, né? Se bem que eu nem considero desfalque, mas tudo bem. O Luiz Araújo, o Cebolinha, o Pedro. Tem mais um? Tem mais gente. São 10. Tem mais um ainda, que eu não estou me lembrando agora. Luiz Araújo, você falou não? Luiz Araújo, enfim. São 10. No total dá 10. São 10 jogadores. Se você botar o Wesley e Gabigol, que não, seriam 12. É muito jogador fora de combate, machucado, suspenso. Então, acho que foi bom. Acho que o Flamengo fez um papel correto. Não vejo motivo para a torcida reclamar, não. É de reclamar pontualmente do lance, do gol, do erro. Como o torcedor do Inter vai reclamar do Thiago Maia ter feito um pênalti tão bobo. A bola veio a uma altura que ele poderia ter cabeceado, ele tentou dar um chutão para o alto, furou o braço aberto, interceptou a bola, pênalti. Quer dizer, o torcedor do Inter também tem que reclamar de um jogador. Os dois volantes cometeram erros que resultaram em gol. O Thiago do lado do Inter e o Everton Araújo. O Everton não foi de sozinho, né? Ele e os zagueiros, especialmente o Fabrício Bruno, que poderia ter matado essa jogada antes, mas não fez. E aí o Flamengo teve essa falha, realmente, aí eu concordo com o Mauro, né? Foi um erro ali defensivo grave aos 43 minutos do segundo tempo. É claro, aos 43 minutos do segundo tempo, como é que você imagina um gol de empate? Cruzamento na área, a zaga toda lá atrás tentando fechar, mas achando alguma falha defensiva do Flamengo, só que não do jeito que estava. O Flamengo estava aberto. O Flamengo leva o contra-ataque, sai o gol do Valência, mas é um Flamengo, na minha opinião, quero saber a sua, Vamp, do Flávio Prado, para mim, o Flamengo do Felipe Luiz é melhor que o Flamengo do Tite. Para mim é bem melhor, mas eu sei que eu detesto o trabalho do Tite, ao contrário de muitas pessoas, inclusive no nosso programa. Para mim, o trabalho do Felipe Luiz, por enquanto, é bem melhor que o do Tite. Vocês acham que teve uma evolução? Acha que não? O que falar do trabalho do Felipe Luiz por enquanto? Vamp e Flávio. Ô, Tico, eu vendo esse jogo ontem, né? Parecia até Premier League, trocação até o último minuto, né? Intenso, né? Os dois times procurando. Ó, se você vê quantas oportunidades de gol teve, jogo de velocidade, sem tá morno, aquele negócio de você. Tomara que termina logo, pra eu sair ali, que eu vou tomar um gelo. Nada, eu digo, pô, faltava até mais tempo, né? A gente vê assim que a qualquer momento, mesmo com os acréscimos, o Flamengo podia dar um ataque, fazer o gol, ou o próprio Inter, né? Para mim foi um dos melhores jogos do campeonato do que eu assisti aí, porque
Foi intenso mesmo. Jogo veloz, sem lentidão, né? Jogo muito bom mesmo. O resultado, de repente, o Flamengo não somou 3 pontos, nem o Inter que queria ultrapassar o Flamengo em termos de pontuação, mas em termos de jogo, foi um jogão. E você acha, Svamp, que já é um trabalho melhor que o do Tite, pro que tava o Tite nesse final? Pelo menos em criação de chances de gol, né, o Flamengo melhorou muito, né? Quando você fala assim, os times do Tite são mais sólidos, não toma gol, mas o time do Tite tá tomando gol, o Flamengo tá tomando bastante gol, e principalmente de bola parada, né? Com o Felipe Luiz tá atacando mais, o jogo tá sendo mais rápido. Porque é o que eu falava, o time do Tite não estava atacando nem defendendo. Porque muitas vezes a gente mesmo falou aqui no programa, vai ser um time mais difícil de levar gol. Tava sofrendo muito gol, tava perdendo muito e não criava nada. E é um Felipe Luiz que ele chega, e claro que os olhos estão todos voltados pro Felipe Luiz. Tá todo mundo querendo falar alguma coisa. Não. Ainda não é um bom treinador. Não. É muito novo. Todo mundo vai querer falar do Felipe Luiz, porque ele é o técnico aí do clube de maior torcida do Brasil e é um treinador novo. É o primeiro time profissional dele, né, Flávio? E é claro que vai chamar atenção. Até em jornal espanhol. Estavam saindo elogios ao Felipe Luiz em jornais espanhóis. Por quê? Porque ele jogou muito tempo no Atlético de Madrid, ele foi ídolo do Atlético de Madrid, campeão espanhol pelo Atlético de Madrid com o Simeone, e gera uma atenção voltada para ele. E para mim, Flávio, ele vem mostrando, infelizmente hoje, né, a gente vive uma era de assessoria de imprensa horrível, na minha opinião, que nada mais a imprensa pode fazer. Infelizmente hoje a gente não tem acesso a treino. A gente não sabe o que acontece no treino de ninguém. Então fica mais difícil você analisar trabalho de treinador hoje em dia. Agora, ele me parece ser um bom treinador, pelo que eu venho vendo do Flamengo, claro, ainda apresenta falhas defensivas, como a gente falou aqui. Mas cria, tem coragem para criar, tá tirando o melhor de muitos jogadores, isso eu também acho importante. E outra, Flávio, ele vem mostrando a maturidade nas coletivas de imprensa, na minha opinião. Muitas vezes coletiva, treinador não fala nada. Nada com nada. O Tite mesmo não falava nada em coletivas de imprensa. O Felipe Luiz, ele explica o que ele queria, ele fala sobre o jogador, ele aponta o erro do jogador e defende o jogador. Não é como o Tite que fala, não vou falar do individual, é coletivo. Não vou falar do individual, é coletivo. Parecia um gravador, o Tite falando. A cada pergunta sobre algum jogador do Flamengo. E o Felipe Luiz, na minha opinião, vem mostrando uma maturidade e um bom futebol nesse começo, Flávio. Principalmente essa história do futebol bem jogado. Eu concordo com tudo que foi dito aqui. O jogo de ontem foi um jogo muito legal, um jogo de cultura brasileira. Eu estou cobrando tanto o aproveitamento maior de treinadores brasileiros, nada contra ninguém. Trabalho bem feito, eu sou super a favor. Eu falo sempre, o time que mais me atraía aqui nos últimos anos era o time do Jorge Jesus, óbvio, né? Mas porcaria, trazer treinador meia boca e não dar chance para que os treinadores brasileiros trabalhem é sacanagem. O Roger mesmo ficou um tempão sem trabalhar porque no lugar dele tinha um monte de tranqueira aí, tudo meia boca. E ontem nós vimos um jogo de 2 treinadores brasileiros com ideia de jogo ofensiva. Concordo com o Vanco, talvez o melhor jogo do campeonato. Foi um jogo super legal, super gostoso. Deixa o Borré, mete o Ener Valencia junto com o Wanderson, Alan Patrick, isso é o quê? Buscando... É isso aí, buscando gol. E o Flamengo da mesma forma. Ou seja, com todos os desfalques. Então acho bem legal que isso aconteça. Espero que a gente tenha outros jogos desse porte e com treinadores com a cultura brasileira. Quando a gente traz treinador meia boca de fora, eles trazem a cultura deles, que é meia boca, e tentam segurar no lugar que eles estão, que não deveriam estar. Então, realmente, eu acho que foi muito positivo, inclusive, nesse sentido, com relação ao trabalho que foi feito e a ideia de jogo ofensivo, jogo... Parecia o jogo dos velhos tempos, né? Todo mundo querendo gol e tal. Foi bem legal o jogo. E, sim, o trabalho do Felipe Luiz começa muito bem. Eu tenho gostado do que eu tô vendo, sim, Pilhado. É isso, né? E é um trabalho, você vê ontem. Quantas vezes foi desculpa pro Tite que ele não tinha jogador, que jogador machucado. Cada dia era uma desculpa, eu lembro que a gente falava. Era gramado alagado, era grama sintética, era altitude, era calor, era frio, era desfalque, era calendário. O Felipe Luiz ontem botou um time todo misto contra um time que vive a melhor fase do futebol brasileiro aí, ao lado daqueles que lideram, óbvio.
O Inter né, há 12 jogos sem perder. O Inter tá com 8 vitórias e 4 empates nos últimos 12 jogos. E o Flamengo com time misto, que ontem era um time misto, o Flamengo fez um jogo de igual para igual, que foi o que o Vamp falou. Foi franco, foi trocação, tem algumas falhas ainda? Tem. Mas é o que eu falo, eu prefiro ver um Flamengo que faz trocação e ganha, empata, do que um Flamengo que fica jogando um futebol péssimo e perde o tempo todo. E que conseguiu, como a gente falou aqui, passar vergonha de ser eliminado pelo Peñarol, de uma Libertadores da América, sem ousadia nenhuma. Um Flamengo sem ousadia nenhuma. E eu vejo nesse Flamengo do Felipe Luiz confiança para ousar, confiança para atacar. Parece que ele passa essa confiança, né, para os jogadores. Eu falei aqui que eu tive uma informação de dentro do Flamengo há muito tempo já, que ele se inspirava muito no Jorge Jesus, que ele até usava frases semelhantes às que o Jorge Jesus usava em treino. E uma coisa que eu vejo de parecido é essa ousadia para atacar. Não sei se o Mauro concorda, se o Mauro discorda, eu vou perguntar para o Mauro. Por quê? Porque o Jorge Jesus, eu estava conversando um dia com o Vitinho, né? E ele falou para mim, ele falou, Thiago, o Jorge Jesus é o seguinte, se você no treino ou no jogo, você tá no ataque, você parte para cima do adversário e perde a bola, ele não vai te xingar. Se você no treino tá no ataque, para a bola, vira para trás e toca para trás, ele para o treino, ele te esculhamba, ele te dá esporro, ele não aceita a covardia para quem tá atacando. E eu vejo muita semelhança nisso. Eu vejo um Felipe Luiz, Mauro, com coragem para jogar. Claro que ele tem os erros dele ainda, mas eu enxergo no Felipe Luiz, para muito burro que vier falar, já tá querendo comparar com o Jorge Jesus? Não. Mas é nítido que ele se inspira no Jorge Jesus. E eu vejo nele essa coragem, Mauro, para atacar mesmo contra um Inter, com um time misto, jogando fora de casa. Mas o que você quer saber de mim a respeito disso? Não, eu quero saber se você pergunta? Acha que, como o Flávio disse, né, ele tem a cultura ofensiva. E a gente já falou várias vezes que essa é a cultura de Flamengo. Você acha que o Felipe Luiz, eu não estou dizendo que ele vai ser um sucesso, mas ele está inserido na cultura futebolística de Flamengo? Ataque, marcação, pressão, toque de bola, ou é muito cedo para falar? O Flamengo jogou partidas assim com o Vitor Pereira, com o São Paulo e com o Tite, marcando pressão na saída de bola do adversário. Fez jogos ruins, fez jogos bons, jogou assim com outros técnicos. Isso não é uma novidade. O Jorge Jesus não foi o único que jogou dessa maneira, foi o que melhor executou, inegavelmente. E esse negócio também, que ele recuava a bola. Há momentos do jogo, gente, que você chega no ataque, quando uma defesa fechada, você tem que voltar. Às vezes voltar uma jogada é estratégico, até para tentar tirar o adversário que está tocado ali na pequena área dele. Então você chega às vezes diante de uma barreira, de uma linha de 5, mais uma linha de 4, um time que está no 5-4-1, um cara sozinho na frente, todo mundo se defendendo. E você não tem como progredir, você tem que girar a bola, inverter a jogada, você tem que voltar, você tem que tocar para trás. Às vezes você volta no zagueiro para ver se um dos jogadores do adversário, dessa linha de 4, se aproxima do campo de ataque para tirar um pouquinho mais de trás. Recuar a bola não é covardia, é necessário, é até parte de uma estratégia. E o Jorge Jesus sabe disso. Eu acho que tem muita coisa que fala do JJ que é meio lenda, sabe? Não existe isso, gente. Você chega então diante da área adversária, você tem uma barreira de 5 caras, mais 4 caras e um só que está na frente. Aí você não tem espaço. Você faz o quê? Vou passar por dentro de 5 caras e vou parar dentro do gol? Não vou voltar a bola, vou girar nos volantes, vou voltar no meu zagueiro. Por que é importante ter um time que joga no campo de ataque, ter um zagueiro como o Léo Ortiz? Ele ontem fez ótimos passes. E por quê? Ele quando ocupa o campo de ataque, ele já é capaz de meter uma bola em profundidade, que quebra as linhas, que coloca alguém em condições de finalizar ou algo próximo disso. O time do Guardiola recua quando está enfrentando uma defesa fechada, gira, inverte. É do jogo. Então tem muita coisa que fala do Jesus que vai virando meio que lenda, que não existe. Ele dava uma bronca se voltasse. Então faz o quê, bonitão? Você chega diante de uma defesa toda fechada, baixa um caboclo, garrincha, você dribla todo mundo para dentro do gol. Não existe isso, cara. Não tem isso. Eu vejo muita lenda, muita coisa que se fala. Parece que o Flamengo do Jesus é infalível. Perdia jogos também, poucos já perdia. Tinha atuações boas, outras ruins. Ganhou alguns jogos de times fracos com dificuldade. Venceu um jogo do CSA de 1-0 no Maracanã naquele ano de 2019. Teve esses momentos de dificuldade. É normal que seja assim. Ele não poupava. Uma das vitórias mais impactantes sobre o Fortaleza, 2-1 lá no Castelão, é um time todo cheio de reserva.
Ele também poupava, claro que poupava, não gerava tanto o elenco, porque ele não tinha tanto elenco e não tinha Copa do Brasil para jogar, só tinha 2 competições. Então ele tinha semanas livres de Copa do Brasil, que foi eliminado logo de cara pelo Atlético Paranaense. Então, assim, eu não gosto dessa coisa de ficar comparando, acho que o Felipe Luiz faz o caminho dele. Eu acho que essa história de que tem que ser ofensivo, concordo. No Maracanã, com um time bom, com bons jogadores, o Flamengo tem que ser um time agressivo. Mas há situações que te obrigam a jogar de outra forma. Se você jogar contra o Inter num bom momento, te pressionando, você vai ter que saber se defender. O Flamengo não soube ontem. Tomou um gol porque estava muito exposto a partir de um erro que teve outros erros na sequência. Isso ele precisa aprimorar. O time não poderia ter tomado um gol com tamanha exposição. Tomou um gol como o Flamengo do Tite tomou também contra o Vasco. Muito parecido. Erro do Everton Araújo, que não fez a falta contra o Vasco. O Léo Pereira perdeu a bola naquele jogo, né? E saiu o gol. Agora quem perdeu foi o Everton Araújo e o Fabrício Bruno não interceptou a jogada, não fez a falta, enfim. E o Ener Valencia acabou empatando a partida. Então, olha a semelhança. Os 2 gols têm muita semelhança. Até um mesmo personagem participa de formas diferentes dos 2 erros, né? Contra o Vasco, o Flamengo dominou e tomou um gol. Contra o Inter, o Flamengo foi dominado, mas estava ganhando, teve chance de fazer 2-0 até, e não fez, e acabou tomando gol de empate. Eu acho que o Felipe está começando o trabalho dele. Para ele ser um bom técnico, tem que saber atacar e defender, tem que saber montar um time que agrida, mas que sabe se condicionar em diferentes cenários. Agora mesmo ele vai para uma final de Copa do Brasil. Vamos imaginar que o domingo ele põe um time no ataque, o Flamengo vence o jogo. Vence por 1-0. Faz um bom jogo, o Atlético com uma ótima equipe, finalista da Libertadores, 1-0 para o Flamengo. Aí o Flamengo vai jogar em Belo Horizonte. Ele vai ter que saber o quê? Se defender. O que o Atlético fez agora nessas partidas contra o Peñarol, o River Plate? Ele atropelou os argentinos lá em Belo Horizonte, fez 3-0 e depois ele se defendeu muito bem. Acho até que faltou o Atlético ter um pouco mais a bola, reter um pouco a bola mais no ataque, não ficar só contra as cordas. Acho que tem jogador para isso. Para você ter um pouco mais a posse, prender a bola um pouco no ataque, não ficar só tomando pancada e torcendo para os caras terem pontaria ruim e o goleiro jogar muito bem, né? Mas o Atlético resistiu, o Atlético se defendeu. No segundo tempo, especialmente, a quantidade de chutes bloqueados. Os caras chegavam a tentar... A defesa do Atlético... O Batalha tirou 800 bolas. Uma atuação defensiva impecável desse jogador. O Atlético não tomou ali 1, 2 gols e de repente passou um drama por conta desses jogadores que foram muito bem. E o Flamengo tem que saber fazer isso, porque talvez tenha que fazer contra o próprio Atlético. Ganha de 1-0, resultado absolutamente natural, domingo. Vai tomar pressão loucamente lá em Belo Horizonte e aí tem que saber se defender. E aí o Felipe Luiz tem que mostrar que sabe montar um time que ataca, que defende, que marca pressão no campo do adversário, que sabe sair da pressão, como ontem errou algumas vezes tentando sair da pressão alta do time do Internacional. Inclusive a jogada logo no primeiro minuto de jogo que o Varela salva sobre a linha do gol que o Borré já ia marcando, é de um erro do Léo Ortiz na pressão alta do Internacional. O Flamengo tem ainda problemas ali, a saída de bola com o Tite estava muito ruim. Isso é muito fato, e o Felipe Luiz está tentando corrigir isso, ainda não está pronto, porque não teve nem tempo. Eu só acho que qualquer comparação do Felipe Luiz é tudo muito precipitado, acho que não é bom para ele, tá? Até eu publiquei um vídeo outro dia lá no meu canal, um levantamento feito pelo Rafael Rabelo, e o Rafa levantou um detalhe bem interessante. As pessoas ficam falando que outros técnicos jovens, né, tinham a experiência do Felipe Luiz. Ele mostrou que nenhum técnico, nenhum desses aí, Thiago Motta, Xabi Alonso, Company, entre outros, até o Guardiola, todos eles tiveram períodos treinando outras equipes, como técnico profissional, durante algum tempo, diferente do Felipe Luiz, que ele teve meses com sub-17 e sub-20. Nenhum desses treinadores que hoje fazem sucesso, estão em times importantes no futebol europeu, foram lançados tão rapidamente no time profissional. E vamos combinar, uma pressão no Flamengo é muito maior do que a do Bayer Leverkusen, campeão alemão, gente. O Bayern não é o Borussia, não é o Schalke 04, está na segunda divisão, não é o Bayern de Munique. Entendeu? Para falar de times de grande torcida. É o Bayer Leverkusen. A pressão do Flamengo é muito maior, não se engane. Torcida, imprensa, cobrança. Você acha que na Alemanha se fala sobre o Bayer Leverkusen como se aqui no Brasil se fala do Flamengo? Não tem comparação. Vai comparar o tamanho da torcida do Flamengo com a do Bayer Leverkusen. Então, assim, a pressão é muito grande. Ele assumiu uma bucha tremenda, que é comandar o Flamengo em dificuldade, precisando de um título. E se ele ganhar, vai ser muito importante para ele ter uma tranquilidade na sequência de sua carreira. Eu acho que ele é promissor, mas eu não gosto de nenhuma comparação. Acho que isso é ruim para ele. Não é bom para ele. Nem é justo, porque o cara está começando agora. Ele foi corajoso, né? Ele poderia chegar e falar, não quero. Posso assumir interinamente aqui para ajudar o clube, mas eu volto para o sub-20 e deixo amadurecer um pouco mais. Seria absolutamente natural. Mas ele confia muito nele, achou que estava pronto e resolveu encarar.
Agora, é claro que ontem mesmo, ele só fez 2 trocas. Muita gente reclamou, né? Que ele morreu com substituições. Não tinha tantas opções no banco, né? Só do Júnior, né? Muito garoto e tal, o jogo muito pegado. Eu até entendo, mas talvez isso faça parte. Até as decisões durante o jogo, coisa que o Roger está quase 1 década como técnico. O Roger já viveu tantas situações que deram certo e deram errado. É natural que ele tenha mais repertório na hora de mexer no time durante o jogo do que o Felipe Luiz. É normal. As pessoas estão esperando que o Felipe tenha um comportamento de um técnico experiente sem ter experiência. Então ele é promissor, a gente torce por ele. Eu torço para todos os jovens treinadores brasileiros, que o Flávio falou, eu concordo, que se destaquem. Acho muito legal que o Roger Machado, que é um cara muito bacana e é um bom técnico, tenha esse bom trabalho do Juventude agora no Inter. É bom, torna mais arejado o mercado dos técnicos e é um treinador que não é covarde, não monta time retranqueiro, monta times que jogam com a bola. Ele foi o cara que montou o time campeão da Copa do Brasil e Libertadores do Grêmio, que o Renato até conseguiu fazer um upgrade. Mas o Renato pegou um time montadinho, muito bem estruturado. O Renato mudou o sistema de marcação. O Renato teve muita participação também na confiança que ele passa para os jogadores em função do seu peso no Grêmio, né? Mas foi o Roger que montou aquela equipe. Então, acho muito legal que ele esteja vivendo um bom momento. Agora, já tem quase 1 década de estrada. Tem muito mais experiência do que tem o Felipe Luiz. Ô, velho Vamp, o Internacional continua sem perder, hein? São 8 vitórias e 4 empates nos últimos 12 jogos. É um Inter que entra nessa briga ali com São Paulo e Flamengo e até com Fortaleza, ali para classificação direta para Libertadores. Agora, você já colocaria seus 4, Vamp, que você acha que vão direto para Libertadores? Claro, provavelmente vai abrir mais uma vaga. Mas os 4, você acha que muda alguma coisa ou segue assim? Botafogo, Palmeiras, Fortaleza e Flamengo? Eu acho que segue assim, junto com o Inter e o São Paulo ali. Eu acho que esses 6 aí vão brigar pelas primeiras colocações. Lógico que brigando pelo título também, a gente não sabe. Hoje a vantagem é do Botafogo e do Palmeiras. Mas esses 6 aí, para mim, só muda de posição. Em relação ao Inter, né, com todos os problemas que teve aí a província de São Pedro, né, Porto Alegre, ali, Rio Grande do Sul, se recuperou bem com a chegada do Roger, né, no começo com desconfiança, torcedor do Inter desconfiado pela história do Roger com o Grêmio, né, tá indo muito bem, vai ficar nisso ali, Tico. E você falou do Corinthians, o Corinthians já saiu da zona de rebaixamento, né? Agora é tentar ficar longe e não vou tentar voltar. A tabela vai se organizando. Hoje só tem 2 clubes que têm 30 jogos, todos têm 31, né? Com o Flamengo e Inter jogando ontem, Inter e Flamengo, foi a 31. Só o Atlético Mineiro e Atlético Paranaense tem 30 jogos na tabela. Todo mundo ali com 31 e vai se organizando, né? Tanto para cima, para o meio da tabela, para baixo não tem aqueles asteriscos, né? Que é muito triste isso. Mas, enfim, para mim não vai oscilar. Para mim, esses 6 aí, São Paulo, Inter, Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fortaleza, vão só mudar de posições. Eu acho que Cruzeiro, Atlético Mineiro, ninguém vai chegar ali entre os 6 primeiros, não.